Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 23 de setembro e no resumido número 331, óculos conectados prometem menos tempo no celular, mas será? Reino Unido e a vigilância digital excessiva. Nepaleses elegem políticos via Discord. Brasil testa formato chinês de microdramas. Finalmente, controles parentais no ChatGPT. Lei brasileira pune a adultização infantil e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Se você quiser garantir que o Resumido continue existindo, faça uma assinatura. É só você visitar www.resumido.cc/assinatura e você ganha acesso a conteúdos exclusivos, incluindo a íntegra dos episódios, além de uma newsletter extras e outras coisas. Então não deixe de assinar e muito obrigado aos novos assinantes: Cíntia, Camila, Luciana, Douglas, Lígia, Júlia, Francisco, Thaís, Marcelo. Muito obrigado. Não deixe de assinar você também, se você ainda não é assinante. Bora pro episódio. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. All right, so I'm in the middle of reviewing these new iPhones, which are pretty interesting, but, they're new iPhones, so they're iterative. And then Meta, of course, decides to also have an event because it's Techtember and things just don't stop. So I put that down for a second, I fly back out to California, and what Meta has to show me is actually shockingly advanced. Eu tenho uma boa e uma má notícia sobre os novos óculos Ray-Ban da Meta. A boa é que segue parecendo um daqueles gadgets fadado ao fracasso, meio trombolhudo, não parece que vai muito longe. A má notícia é que, ao que tudo indica, o óculos é muito legal. Pelo menos é o que está saindo nas resenhas sobre o aparelho, quem já botou a mão e experimentou. Agora, é um brinquedinho caro, vai custar $800 a versão principal, a mais completa. Eu vi um vídeo do Marques Brownlee, aquele youtuber que faz várias resenhas de produtos eletrônicos, e ele elogiou bastante. E uma curiosidade entre todos os vídeos com resenha do Meta Ray-Ban é que ninguém consegue mostrar como de fato funciona a tela que é acoplada na lente direita. Nessa versão mais completa, o Meta Ray-Ban Display, ele vem com essa telinha do lado direito, chamada HUD, HUD de Heads Up Display, que é uma tela que deixa você visualizar vídeos do Reels e tem informações de mapa e vários outros tipos de informação enquanto você usa o óculos. Essa tela, claro, não aparece para quem está olhando de fora, só quem está usando o óculos que consegue ver, daí a dificuldade de mostrar como isso funciona do ponto de vista prático. Agora, é surpreendente a velocidade que isso aconteceu. No ano passado, quando o Mark Zuckerberg mostrou um protótipo desse óculos, tinha essa tela, já tinha chamado a atenção de todo mundo, mas a previsão é que o produto para consumidor não fosse estar pronto até 2026, mas acabou sendo lançado por agora e está já apontando para um futuro em que a gente vai ficar mais longe do telefone, pelo menos é o que o Zuckerberg fala, que com esses óculos vai acabar aquela situação esquisita em que você está conversando com alguém, ela fica mexendo no celular, porque agora ela vai estar no óculos olhando ali no cantinho que ela está vendo de notificações e outras informações. Eu acho que isso piora a situação, né? Porque se antes você sabia que a pessoa tinha parado de prestar atenção no que você estava falando ou em você para ficar mexendo no celular, agora você não vai ter nem mais esse indicativo visual de que a pessoa foi para Nárnia. Ela vai ficar ali no óculos fingindo que está te ouvindo e vai ficar por isso mesmo. Isso aí é um passo da Meta em direção aos wearables, né, os produtos vestíveis eletrônicos, e que é a grande aposta, ou pelo menos o grande desejo das empresas de tecnologia, em como conseguir acoplar a inteligência artificial no nosso dia a dia. Os óculos que já vêm aí há muito tempo como um grande sonho, teve os óculos da Google, os primeiros, que foram ridicularizados, e em cerca de 15 anos, quase 20 anos, chegaram aí uns óculos agora que realmente dá para ser levado a sério. Eu não acho que as pessoas vão sair andando com esse Meta Ray-Ban Display para lá e para cá. Ele ainda parece bem grande, as hastes são bem grossas para poder ter o equipamento inteiro ali dentro, né, a parte eletrônica, mas vai dando um passo nessa direção.
Um dos recursos que o óculos tem é de tradução simultânea. Então você pode estar conversando com alguém falando outro idioma e você vai ter uma tradução nos fones do óculos, que ficam ali na haste, em tempo real, e você vai poder também devolver a tradução em texto. É muito parecido com os recursos dos fones da Apple, o AirPod, que também está oferecendo na nova versão essa tradução simultânea. Eu acho uma pena esse tipo de recurso em algum aspecto. É claro que ele é inclusivo e vai ajudar muita gente em muitas situações, mas a gente vai delegando mais coisas para as tecnologias, para os equipamentos e deixando de, estudar uma língua para de fato se comunicar com alguém. Porque se comunicar com alguém não é só você entender o que ela falou traduzido automaticamente. É você saber falar, se expressar, entender as nuances. Por mais que uma tradução muito bem feita possa trazer esses aspectos, é diferente de você falar a língua e ter controle da situação. No meu caso, eu pretendo ficar bem longe desse tipo de equipamento, desses óculos. Eu, por exemplo, nunca tive um relógio inteligente. Eu não quero, eu tenho certeza que aquilo é muito invasivo, vai tomar ainda mais a minha atenção. Então eu não quero ter, além do meu telefone que já está no meu bolso, uma coisa no meu pulso apitando e chamando a minha atenção. Por esse mesmo motivo, por mais que vários amigos meus, principalmente os Juarez, sempre me falarem da maravilha que é o AirPod, eu não quero ter um fone desse, eu não quero andar com esse negócio na minha orelha o tempo inteiro, eu quero ficar, aliás, cada vez mais desconectado, quanto mais for possível. Então também acho que vou passar longe desses óculos, embora seja muito legal você pensar em usos práticos para isso. Um dos modelos, inclusive, é uma parceria com a Oakley, é um óculos para corrida, para esportes, com uma câmera frontal, que já dá para você parear com apps que você usa de corrida, como Strava e outros assim. E, aliás, o óculos da Meta, ele só está rodando aplicativos proprietários da Meta. Você não consegue botar o Google Maps, por exemplo. Tem que ser o mapa da Meta. E por aí vai. São todos apps proprietários, o que já desperta algumas questões de privacidade, de controle das informações, quando você não pode nem usar o óculos da maneira que você quer. Você é obrigado a usar os aplicativos que eles estão trazendo. Talvez isso mude com o lançamento do óculos e mais desenvolvedores talvez tentando criar coisas para serem usadas ali, mas por enquanto a realidade é essa. É claro que dá para ver vários usos muito legais desse óculos, quando você está usando um mapa, talvez até, fazendo uma trilha, se bem que trilha eu não quero estar de óculos, mas enfim, quando você precisa de informações que você não quer ficar com a cara enfiada na tela, só quer aquela informação extra. Vai ver se vai ser usado, em estádio, você vendo um jogo e as estatísticas ali do lado. Mesmo assim eu não me empolgo muito, porque eu prefiro ver o jogo mesmo. Aliás, uma das coisas maravilhosas de ir pro estádio é que o telefone não pega, né? Você consegue ficar vendo ali o jogo numa boa. Se bem que hoje em dia até que tem funcionado um pouco melhor com a rede 5G. O óculos também tem um sistema de controle que é com a mão, fazendo gestos. Além do óculos, ele vem com uma pulseira e essa pulseira capta alguns movimentos que você tem que ensaiar e aprender a usar, parecido com o óculos da Apple, que também tinha alguns controles manuais, inclusive escrever no ar. Esse óculos da Meta faz e parece que funciona muito bem, determina e deduz quais são as letras para você fazer um texto. E aí você vai controlando o óculos. É aquela situação meio esquisita, né? Você vai ver alguém com um óculos desse, mexendo a mão, fazendo gestos meio malucos, e você não vai entender o que a pessoa tá fazendo. Mas até outro dia era muito estranho também você ver pessoas falando sozinha, andando, né? Antes de terem esses fones Bluetooth, que a pessoa vai andando e falando, você olhava e, cara, a pessoa tá sem o telefone na mão, tá falando sozinha. Hoje em dia já virou normal você ver pessoas assim na rua, então deve ser igual nesse caso. O que me preocupa são os usos nefastos que essa tecnologia pode acabar tendo. A gente viu há pouco tempo estudantes experimentando e criando aplicativos com o óculos anterior da Meta para identificar pessoas na rua, né? A partir das imagens do óculos, conseguia fazer uma busca na web com o rosto da pessoa e aí descobrir quem era ela, o nome, o que ela fazia, através das informações que todos nós soltamos por aí em redes sociais todo dia, sem nem perceber muitas vezes, né? E isso me lembrou um link que eu recebi diversas vezes nas últimas 2 semanas, eu não tinha encontrado muito como comentar sobre ele aqui, mas agora eu encontrei porque faz sentido, que é a apresentação do Massive Attack na Inglaterra, em que a banda usou um sistema de detecção facial para mostrar no telão do show várias pessoas da plateia com a sua ocupação. Então era o rosto da pessoa e a profissão da pessoa embaixo. O telão do show acabou virando um experimento artístico, né? E muita gente se referiu a essa interação que o Massive Attack criou como reconhecimento facial, como se as pessoas que estivessem aparecendo ali estivessem sendo reconhecidas. Até pode ser o caso, mas não teve essa informação, então até aqui é só um instrumento de detecção facial. Não se sabe ainda se de fato as profissões estavam corretas ou se eles só estavam querendo ilustrar um ponto. Na Inglaterra, esse esquema de vigilância
é muito constante, muito presente e já há muitos anos. Eu já comentei aqui alguma vez que eu morei na Inglaterra em 2007 e 2008 com uma bolsa de estudos do British Council para estudar documentários e já me chamava a atenção naquela época a quantidade de câmeras e de equipamento de vigilância que tinham na cidade inteira, com adesivos e cartazes informando sobre isso. Inclusive eu fiz uma coleção de fotos. Tá lá no Urb, meu blog, urb.cc. Essa série de posts se chama London Eye, que era uma brincadeira com o nome daquela roda gigante que tem em Londres, o London Eye. E eu fui registrando vários desses momentos que já mudou muito, né? Na Inglaterra está muito mais avançado. E o New York Times fez uma matéria sobre isso, falando ou questionando se o Reino Unido já foi longe demais com a questão da vigilância digital. O Reino Unido já aplicou diversas medidas, como o Online Safety Act, que é um sistema de verificação etária que exige o comprovante de idade para usos de redes como Reddit, Instagram, OnlyFans. Eles também têm várias tentativas de enfraquecer a criptografia e têm usado IA para a triagem de pedidos de asilo, além de várias discussões sobre identidade digital. Esse tipo de regulação traz algumas questões porque, em nome de proteger as crianças, esse benefício inquestionável, você acaba invadindo a privacidade de todo mundo, que para você provar que um usuário é um menor de idade, você precisa provar que todos os outros são maior de idade, inclusive os que são, que acabam tendo que se expor para provar a própria idade quando não deveria ser assim. Percebe que tem um equilíbrio delicado aí? Não é só a criança comprovar, você tem que comprovar que é o adulto, assim você envolve todo mundo e gera essa questão de privacidade para tentar, supostamente ou realmente, aplacar essa questão do uso de crianças online, que é uma questão que eu defendo muito, inclusive, eu não sou contra isso não. A questão é a forma como essas coisas vêm sendo feitas. Mas no caso que a matéria do New York Times está comentando é sobre o uso agora de reconhecimento facial em tempo real em várias câmeras que estão em espaços públicos e diz que desde janeiro de 2024 mais de 1.000 pessoas já foram acusadas ou autuadas em Londres com o auxílio dessas câmeras que vão comparando os rostos captados com uma base de dados de cerca de 16 mil procurados. A polícia relatou, por exemplo, 61 prisões durante o Notting Hill Carnival a partir do reconhecimento facial. E aqui cabe dizer que o Notting Hill Festival é uma celebração muito focada na cultura negra, da diáspora negra, caribenha, desses milhares de imigrantes que vieram de navio da Jamaica, de Barbados e várias outras ilhas do Caribe e que hoje celebram sua cultura por lá. Então é curioso a polícia destacar justamente as prisões feitas no Notting Hill Carnival, especialmente quando a gente pensa que esses sistemas de reconhecimento facial geram muitos erros, especialmente na população negra. A polícia alega que a precisão do sistema é muito alta e que só teve uma prisão por engano em cerca de 33 mil verificações em 2024. E assim, em nome de combater o crime, de defender as crianças, a nossa privacidade vai desaparecendo. E é difícil você questionar as medidas, porque sim, elas têm um fundo muito válido, mas a gente precisa encontrar formas que a gente proteja a nossa privacidade e seja protegido desses sistemas, principalmente quando a gente não tem por que estar sendo monitorado se não fez nada, que é o caso da maior parte das pessoas no mundo, né? E essa nossa vida extremamente online vai percolando a nossa vida e entrando em lugares inesperados. Por exemplo, no Nepal, após 2 dias de protestos muito violentos, inclusive sobre a regulação das redes sociais no país, um grupo de estudantes da Gen Z chamado Rami Nepal, que tem mais de 160 mil membros num servidor chamado Youth Against Corruption, ou Juventude contra a Corrupção, no Discord. Olha aí, uma plataforma que é quase sempre muito criticada pelo tipo de conteúdo que circula por lá. Esses jovens se reuniram nesse canal para discutir ao vivo propostas e nomes num processo que para eles é mais transparente, uma alternativa aos acordos partidários que acontecem a portas fechadas, para a sucessão do governo do Nepal. Depois de horas de discussão nesse canal do Discord e também no YouTube, porque eles tiveram que abrir uma outra transmissão, já que muita gente não estava mais conseguindo entrar no canal, eles decidiram que uma ex-presidente da Suprema Corte, a Sushila Karki, de 73 anos, tomasse posse como primeira-ministra interina. E o governo de transição, que está lá posto depois que houve essa derrubada do governo, aceitou a votação do Discord porque achou que era válido a organização que ali estava e assim vai ficar a Sushila Karki no poder até as eleições propriamente ditas ocorrerem. É bom lembrar que apesar desse servidor ter uma representatividade considerável, com 160 mil membros, que o Nepal tem 30 milhões de habitantes e muitas das pessoas que estavam nesse servidor eram nepaleses expatriados. Então,
gera um desequilíbrio entre o que está sendo decidido ali e o resto da população, sem falar que esses sistemas, por mais que sejam muito ágeis, muito rápidos e estejam ajudando em casos como esse a mobilizar as pessoas e chegar a alguma conclusão, chegar a alguma solução, são plataformas fechadas, privadas, que a gente não conhece os interesses, que a gente não sabe de que forma aquilo pode ser operado por atores externos ou até internos das plataformas para manipular esse tipo de resultado, esse tipo de interação. Então, por mais que a gente possa pensar em sistemas digitais de autorregulação, de auto-organização, existe um projeto muito conhecido chamado DemoX, que é uma forma de você governar dessa maneira remota e digital. A gente ainda não tem as ferramentas confiáveis o suficiente para operar dessa forma. Tudo bem que esse caso do Nepal pode estar dando certo, mas é sempre bom lembrar que a gente teve um caso que foi a grande ascensão do Twitter, que foi a Primavera Árabe, as mobilizações para a derrubada dos ditadores no Egito, em outros lugares, e aí depois o Twitter virou o que virou e acabou ocasionando tentativas de derrubada de governos democráticos que não teve benefício para ninguém. Então, talvez comece muito bem e acabe muito mal, então é bom ficar de olho nesse experimento do Discord no Nepal. E falando de vida digital, a Globo e a SBT resolveram experimentar com os microdramas. Os microdramas são uma espécie de novelinha de conteúdos digitais que acontecem em capítulos minúsculos, de 1 minuto, de 5 minutos, e que vão sendo postados em redes sociais e consumidos, às vezes até fora de ordem, sempre com uma pegadinha no final, né, com aquela coisa que deixa o gostinho de ver o próximo capítulo. Essas novelas verticais, esses seriados super curtos feitos pro scroll, né, não é para brigar com o Netflix, é para brigar com o scroll infinito, já são um negócio de 7 bilhões de dólares por ano. Foram 500 milhões em 2021, já subiu muito, e tem uma projeção de 16 bilhões de dólares até 2030. Aqui no Brasil tiveram alguns casos, como A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, que somou 420 milhões de views em 68 episódios que foram gravados em 7 dias. Isso já indica uma outra parte da tendência. O B9 fez uma boa reportagem sobre isso e fala, por exemplo, do caso do QUIBI. QUIBI, falei disso há anos aqui no Resumido, quando essa plataforma foi lançada, que era um app só de microdramas, só que o problema do QUIBI é que eles gastaram muito dinheiro para fazer super produções e, no fundo, as pessoas queriam era um monte de porcaria gravada rápido e assim tava mais do que bom. E a Globo e a SBT aprenderam essa lição de ir criando em tempo real, sem investir tanto, vendo o que dá, acabar se for necessário, seguir se estiver dando certo. E assim a gente vai vendo essa cultura do feed, essa cultura do conteúdo rápido vencendo a estética, o conteúdo atrapalhado, o conteúdo aprofundado, e as pessoas consumindo isso mais e mais, e grandes produtores como a Globo, a SBT, produzindo esse tipo de conteúdo também, porque é uma forma de competir, porque essa é a realidade. Eu já vi algumas pessoas, você vê isso no transporte público, às vezes vê na fila dos lugares, consumindo esse tipo de novelinha, e realmente chama atenção, porque é uma coisa muito rápida. A pessoa não tem muito controle da ordem, porque está aparecendo no feed. É isso, é tentar invadir o scroll infinito e ganhar ali dentro. Espero que venha conteúdo bom, mas tá ficando difícil, né? Para quem faz conteúdo bom, eu ainda quero ver coisa boa. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. No restante do episódio, eu ainda vou falar dos dados inéditos sobre como as pessoas realmente usam o ChatGPT e o Claude, dos novos controles parentais da OpenAI para adolescentes e do impacto disso para a privacidade. Vou falar da indústria de podcasts gerados por IA, que produz 3.000 episódios por semana, por cerca de $1 cada um, de um modelo preditivo que estima risco de 1.200 doenças em até 20 anos, da corrida bilionária das Big Tech por assistentes para tudo, do manifesto de ganhadores do Prêmio Nobel por limites obrigatórios para IA e do que muda na prática com a lei brasileira contra a adultização nas plataformas. Aqui é o Bruno Natal, editor do Resumido. Você acabou de escutar a versão aberta do podcast. O episódio completo agora é exclusivo para assinantes que apoiam o jornalismo independente e profissional do Resumido, feito com rigor editorial e dedicação semanal de uma equipe. Você pode fazer a sua assinatura em resumido.cc/assinatura. É só clicar no link, tá na descrição do episódio também. E a partir de R$15 por mês, além do episódio na íntegra, você tem acesso à lista com todos os links comentados, uma edição extra da newsletter, um grupo de WhatsApp
e outras entregas exclusivas. A sua assinatura também garante que o Resumido continue existindo. Até a gente atingir a meta mínima da campanha O Futuro do Resumido, os episódios completos vão continuar assim, disponíveis apenas para assinantes. E quando a gente atingir a meta, todo mundo volta a ter acesso, inclusive quem não pode contribuir. E se esse for seu caso, e o Resumido foi importante para você e você não tiver condições de assinar, fala comigo, que aqui ninguém fica de fora. E se você puder assinar, assine. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.